Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Também queremos saudar de um modo particular as pessoas que se juntam através da transmissão. Que o Senhor vos abençoe. Vamos até à palavra, queridos irmãos, neste último domingo de Advento, antes do Natal. Nós estamos diante de um texto que nos fala sobre o relato, o anúncio do nascimento de Jesus. E o sermão de hoje chama-se A Cena é Saíres de Cena. Aquilo que está a dar, como se diz na gíria, aquilo que é fixe, aquilo que é cool, aquilo que interessa. A cena é saíres de cena. E o que é que eu quero dizer com isto neste sermão? Não há nada mais impeditivo, não há nada que bloqueie mais a nossa alegria em Deus, nossa satisfação no nosso Senhor, do que a insistência em termos o controlo da nossa vida. Não há nada que impeça mais a nossa alegria do que nós insistirmos numa vida em que somos nós o ator principal. E por isso hoje, quando nós formos meditar sobre este texto acerca do nascimento de Jesus, nós percebemos que aqui está o antídoto perfeito para tu saíres de cena e deixares o ator principal tomar conta do palco. É isso que nós queremos pedir nesta hora. Queremos que Jesus fique no meio. Queremos que Jesus fique no centro desta igreja, das nossas vidas. Por isso, vamos orar nesta hora ao nosso Deus. Senhor, se estamos aqui foi porque Tu colocaste esse ímpeto no nosso coração. Talvez alguns de nós acordaram até sem um grande desejo de virem para aqui, mas Tu ainda assim, na Tua misericórdia, trouxeste, Senhor, todos os que aqui se encontram. Ó Senhor, e é tão melhor estarmos aqui do que em qualquer outro lado, porque juntos estamos diante da Tua palavra, estamos a louvar-Te, Senhor, e somos encontrados por Ti naquilo que a Tua revelação escrita diz, Senhor. É isso que nós queremos pedir nesta hora, que através do texto, Senhor, através daquilo que Tu revelaste em Cristo, nós possamos ver a nossa salvação. Nós possamos ver o perdão dos nossos pecados, nós possamos ver a nossa vida resolvida, Senhor, e nós possamos ver a maior cena de todas, que é o louvor a Ti. Foi para isso que Tu nos criaste, para nós sermos achados em Cristo, na Sua morte e na Sua ressurreição, e para nós estarmos diante de Ti em louvor contínuo, Senhor. Ajuda-me a pregar, ajuda-me a ser fiel à Tua palavra. Ajuda-me a fazê-lo com coragem, com amor, Senhor, dirigido por Ti, Senhor. Que Tu possas ser, de facto, a pessoa principal nesta hora, Senhor. Nós queremos louvar-Te no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, não temos como começar a ler este relato sem antes repararmos que aquilo que dá início ao Evangelho de Mateus faz parte daquelas partes da Bíblia que nós mais gostamos de dizer.
de recitar de memória antes de ir para a cama, que são as genealogias, certo? Quem é que diz uma boa genealogia antes de adormecer? Ninguém. Era sono, era tiro e queda, adormecíamos logo. Mas vocês lembram-se que o pastor Jonas pregou aqui há umas semanas um sermão incrível em que ele explicava-nos a importância que as genealogias têm para o povo de Deus na palavra. Elas fecham e terminam ciclos, não é? Elas colocam-nos na cena da ação que aqueles nomes estão, para onde aqueles nomes nos estão a levar. E nós hoje precisamos apenas de voltar a essa genealogia, não a fundo, mas eu quero destacar uma coisa que é essencial nela, que é no verso 17. Portanto, o último verso da primeira parte desta genealogia. O que é que Mateus está aí a fazer? Mateus, ele começa, portanto, no verso 1, a genealogia em Abraão e vai terminar em Cristo. Não é por acaso que ele faz isto, há um objetivo. Então, Mateus, no verso 17, ele resume esta genealogia em 3 momentos. Portanto, o primeiro momento, vocês vejam lá, de Abraão até David, primeiro momento, 14 gerações. De David até ao exílio da Babilónia, segundo momento, 14 gerações. E desde o exílio da Babilónia até Cristo, terceiro momento, 14 gerações. Então nós temos aqui a indicação de que Deus tem um propósito perfeito através das 14 gerações exatas em cada um destes momentos, um propósito perfeito na história do seu povo, neste caso a começar em Abraão e a terminar em Jesus. Mateus não está só interessado em que os seus leitores consigam compreender a genealogia, estudá-la muito bem para o teste, como se ela fosse uma espécie de um resumo, não é? Aquelas versões Europa-América das obras maiores. Quem é que aqui é do tempo das edições Europa-América que resumiu aquelas obras tipo os Maias? Obras assim, o Tiago, a Rita, a Karina, o Miguel, o irmão Alberto, não são, a Ruth, não são muitos de facto. Então eram umas edições que havia em Portugal, eu não sei se ainda existem, ainda há, exatamente. Faziam uma coisa extraordinária pelos alunos, sobretudo os alunos do secundário. Eu sou culpado, eu assumo as culpas no cartório. Há uma obra obrigatória no secundário, no meu ano, foi no 11º ano que eu tive de estudar, que é Os Maias, do Eça de Queiroz, uma obra grande. E eu confesso, eu nunca li Os Maias, está lá em casa, na lista de espera para ler. Mas li o resumo da Europa-América para o teste, que eram edições que a Europa-América, a editora, fazia, muito resumida estas obras massivas, e era uma grande satisfação para qualquer aluno que na altura não tinha assim tanto gosto pela leitura. Então o que Mateus está a fazer não é isso, não é? Olha, leiam isto que é o essencial para vocês saberem. Mateus está preocupado em que os seus leitores tenham um entendimento teológico acerca daquilo que Deus está a fazer nesta sequência de pessoas. Reparem, o que é que está em causa quando Mateus destaca Abraão? Primeiro momento, de Abraão até David. Abraão, o que é que nós somos lembrados em Abraão? O que é que Deus prometeu a Abraão? Prometeu que através dele e da sua descendência, muitas nações seriam abençoadas, certo? As bênçãos iriam para as nações através de Abraão e da sua descendência. Depois temos David. O que é que nós somos lembrados acerca do rei David? O que é que Deus prometeu a David? O trono, não é? Deus promete a David um descendente que irá governar eternamente no seu trono. Ora, a partir do momento em que nós vemos a palavra a usar, o teu filho vai reinar eternamente, nós percebemos logo que Salomão não pode ser o cumprimento total desta promessa, desta profecia, certo? Ele não tem como reinar perpetuamente. Nós percebemos isto está a apontar para outra coisa. Então, Deus promete um governante eterno. E no exílio, nós somos lembrados do quê? Nós somos lembrados de que a promessa que Deus faz no Velho Testamento ao seu povo, de Deus ser o Deus deles e o povo ser o povo dele, de Deus habitar com o seu povo, essa promessa ainda está por ser cumprida. Essa promessa ainda está por ser alcançada. Porquê? Porque o exílio representava o quê? O exílio representava a verdadeira condição do povo. Que o povo tinha falhado, que o povo tinha sido castigado pelos seus pecados e que a presença do povo diante de Deus tinha sido suspensa, porque eles já não estavam em Jerusalém, eles tinham sido deportados para a Babilónia.
E Jerusalém era o centro onde a presença de Deus estava manifestada, era representada simbolicamente através do templo. Então Mateus está preocupado em mostrar isto aos seus leitores. A lógica de Mateus é muito simples. A história da aliança de Deus com o seu povo, esta história de Deus entrar numa relação com pessoas que Ele próprio escolhe para si mesmo. Esta história da aliança de graça, de amor de Deus para com o seu povo, nas promessas feitas a Abraão e a David, é a história de Jesus a resolver o problema do pecado que o exílio demonstrou. Mateus quer ligar Abraão, David e o exílio a Cristo para mostrar que a história do povo de Israel é a história de Jesus a resolver o problema do pecado que o exílio mostrou literalmente, fisicamente, bem, de uma maneira bem viva. É esta a história que Mateus quer dizer aos seus leitores, dizer, atenção, porque agora vai entrar em cena o ator principal. As vossas atenções estavam em Abraão, em David, no exílio, personagens e momentos importantíssimos, mas agora vai entrar quem vocês precisam de escutar com atenção. E Mateus avança para o anúncio, para o relato do nascimento de Jesus através da perspectiva de José. Na semana passada nós ouvimos o pastor Tiago pregar no Evangelho de Lucas e Lucas destaca mais a perspectiva de Maria. É interessante porque Mateus destaca mais agora a perspectiva de José. Então a primeira coisa a observar que nós precisamos de reter é que José e Maria estavam o quê? Nesta altura eles estão... Qual é a condição entre eles os dois? Noivos, não é? Eles estão noivos. Ora, na cultura judaica do primeiro século, estar-se noivo não é a mesma coisa que estarmos noivos hoje, em 2022. Estar noivo tinha o mesmo estatuto legal, contratual, de um casamento. Portanto, legalmente, José e Maria eram considerados marido e mulher. Ora, a primeira fase do casamento em que Maria e José estavam era a fase do noivado. É uma fase em que o noivo espera sensivelmente durante um ano para tomar a noiva de casa do pai dela para a sua própria casa. Já depois da cerimónia do casamento, já os dois, marido e mulher, debaixo do mesmo teto, unidos conjugalmente, o casamento é consumado fisicamente. Essa é a segunda fase do casamento. Então, só para nós percebermos como é que estas coisas funcionavam. José e Maria estão noivos. Mas a maneira como os noivos viviam naquela altura não é a mesma maneira que os noivos vivem hoje. Eu lembro quando eu e a Rita estávamos noivos, nós encontrávamos regularmente, diariamente, talvez, tem calma Rita, não vou revelar nada que não deva revelar. E estávamos todos os dias, até porque tínhamos de tratar de várias coisas para o casamento, eu tinha de encarar a maldição de ir muitas vezes para o IKEA, temos uma fotografia incrível no IKEA, foi a coisa boa que saiu daí. E estávamos juntos, muitas vezes falávamos. Na Judeia do primeiro século, noivo e noiva não tinham esse tipo de à vontade, esse tipo de proximidade, ok? Nós percebemos que o contacto que José teria com Maria seria, na melhor das hipóteses, muito reduzido, mas podemos dizer com alguma confiança, eles não tinham qualquer tipo de contacto um com o outro. Então, é neste contexto que José chega ao conhecimento de que Maria está grávida. E José não sabe que é pelo Espírito Santo. Logo, José só pode chegar a uma conclusão. O que é que Maria foi fazer? Que ideia que lhe passou pela cabeça? Ela foi envolver-se com outro homem, de certeza. Ela foi infiel, adulterou e agora está grávida. José não sabe que ela está grávida pela intervenção do Espírito Santo. E então, perante esta ideia horrível, perante esta confirmação de que Maria adulterou, aparente confirmação, José, o texto diz-nos que ele não quer denunciar Maria, ele não quer expor Maria à difamação, à vergonha pública de ela ser acusada de um adultério. Mas José também, nós lemos, ele não considera a hipótese de assumir o casamento. Ele não considera a hipótese de tomar Maria como sua esposa. Porquê? Porque isso seria como se José estivesse a confirmar que o erro também foi dele, que ele e Maria tinham tido relações pré-maritais, quando isso não era verdade.
Então José não quer nem expor Maria, nem assumir o casamento. José vai optar por uma terceira via legal, que era um divórcio mais discreto, com poucas testemunhas, que resguardava Maria da vergonha maior de ser acusada de um adultério. Se José tivesse assumido o casamento, também seria muito difícil para ele agora voltar a confiar na sua noiva, dado o que ela supostamente tinha feito. E é neste contexto que José sabe da gravidez. Em tudo isto, reparem que o texto nunca diz que José deixa de ser um homem justo. Lá no verso 19, José, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele estava a considerar todas estas coisas e resolve deixá-la, resolve pedir este divórcio mais discreto. E a Bíblia não diz que ele deixou de ser justo, pelo contrário. A justiça de José é uma coisa evidente no texto. Mas a justiça de José, neste possível cenário de um grande problema que está à frente dele, não é a coisa essencial para a qual nós devemos olhar, porque ela serve como uma introdução ao anúncio do bebé Jesus e do que este nascimento significa para o povo de Deus. A justiça de José aqui é uma coisa ótima, uma coisa recomendada, mas calma, o mais importante ainda virá. O mais importante não acaba com José e no seu exemplo. O mais importante é o que vem a seguir, é o anúncio do bebé que vem a seguir. E a maneira como o anjo se dirige a José no sonho. Como é que o anjo chama José? Lá no verso 20. José, filho de Davi. José, filho de Davi. Para onde é que isto nos leva outra vez? Para a genealogia. Estamos sempre na genealogia. Temos de fazer uma série só em genealogias. Tiago e Marco. Se calhar não iria resultar tão bem. Genealogia outra vez. Filho de Davi. Ok, há aqui alguma coisa a acontecer. Há um propósito aqui. Filho de Davi. Este descendente da linha real, José, tem um papel a cumprir. Ele tem um papel a desempenhar neste nascimento de Jesus. Este bebé que está no ventre de Maria, gerado do Espírito Santo, algo inédito na história de Israel. E este bebé deve ser nomeado por José, por este filho de Davi. O nome de Jesus tem de ser dado pelo seu pai. Mas este filho agora, este bebé, tem uma particularidade, tem uma coisa que nem David, nem o rei David, nem nenhum dos seus descendentes teve. Este bebé é Jesus, que significa literalmente o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. E quando o anjo diz, tu vais dar a este bebé o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que o anjo está a fazer não é circunstancial. O anjo está a dizer que este bebé é o cumprimento, é a encarnação do Salmo 130. E José, como judeu, ele ia lembrar-se disso. Ele ia lembrar-se que o Salmo 130 diz no seu final, ele é o Senhor que redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Este bebé é Yahweh, é o Senhor, é Deus em carne e osso. Mais à frente é dito que tudo isto é feito para cumprir o que Deus tinha dito por intermédio do profeta. Este Jesus é Deus conosco. Este Jesus é o Salvador que está conosco. Ele é o Emanuel, profetizado em Isaías 7, o texto que a nossa irmã Fernanda hoje leu. Este Jesus é o cumprimento da promessa de Deus habitar para sempre com o seu povo. E o que é que tinha ficado em destaque ainda agora? O exílio, o afastamento. E agora Jesus vem destruir isso. Jesus vem cumprir. Jesus vem ser o próprio Deus com o seu povo. Jesus nascer significa que a salvação finalmente chegou e que o exílio da presença de Deus será completamente destruído. Isto é interessante, porque para os ouvintes de Mateus, para os judeus daquela altura, eles estavam aonde, a esta altura? Onde é que eles estavam a habitar? Onde é que eles estavam? Na Judeia, certo? Eles estavam no território de Israel.
eles deviam supor, ok, nós estamos no sítio onde devíamos estar. A Babilónia ficou lá atrás, mais ou menos há 400 anos. Nós já saímos do cativeiro, já saímos do exílio. Mas Mateus quer dizer o seguinte. Ao contar esta história, Mateus está a dizer que vocês até já podem ter regressado. Nós já regressámos da Babilónia há mais de 400 anos. Ou há quase 400 anos. Mas só agora é que o povo vai ser verdadeiramente libertado. Nós estamos aqui hoje no território onde é suposto estarmos, mas nós ainda estamos no exílio. A libertação que era suposto ter acontecido não foi a libertação final. Porque o exílio onde nós estamos é muito pior do que aquele onde os nossos antepassados estiveram na Babilónia. O nosso exílio, para o qual aquele exílio apontava, é um exílio espiritual. Nós estamos exilados da presença de Deus. Nós até podemos estar aqui na Judeia, em Jerusalém, nós até podemos ter o templo, mas nós estamos exilados da presença de Deus até que Ele venha, até que Yahweh, até que o Senhor venha e nos salve. O caráter de José, que já tinha sido evidenciado no seu desejo de proteger Maria, é novamente destacado na sua obediência, a obediência pronta ao que o anjo lhe ordena. Porque ele faz o quê? Assim que ele desperta do seu sonho, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber Maria como sua esposa. Com todo o custo de má fama que isso iria ter para ele, ele recebe Maria. Ele ainda se mantém casto com a sua esposa. Eles não têm relações sexuais. Não apenas até se casarem cerimonialmente, mas até que Jesus nasce. Isto é um ponto importante para Mateus, porque ele quer deixar claro que a concepção de Jesus foi virginal, sem qualquer intervenção humana. Foi obra completa do Espírito Santo. Não há nada de pecaminoso humano que vá minar esta concepção. Ele toma Maria como esposa, ele mantém-se casto e ele toma este bebê como seu. Ele adota este bebê. Tudo o que Jesus faz, o que José faz, é bom. Mas até um homem justo como José está numa linhagem de pessoas pecadoras que precisam da verdadeira justiça feita carne. Tudo o que José faz é bom, sem dúvida, e deve ser compreendido e imitado até. Mas até pessoas como José, justas, estão numa linha genealógica de pessoas que precisam de ser salvas. Precisam de salvação. E há uma ironia deliciosa neste anúncio, no que o anjo está a dizer. Reparem, José, este homem justo, que é descendente legítimo de David, do rei David, do grande rei David, adota Jesus como seu filho, para que, através deste bebê, ele próprio, José, possa ser perdoado e adotado legitimamente como filho de Deus. O bebê até pode precisar de José para ser considerado um herdeiro legítimo de David, para ser considerado como estando na linha da sucessão ao trono de Israel. Mas o que está a ser dito é que este homem precisa deste bebê para estar na linha do povo de Deus, para estar na família de Deus, para ser perdoado, para ser adotado. Por outro lado, o que José faz por Maria, ao não abandoná-la, o que José faz por Maria ao tomá-la por esposa, ao guardá-la, é o que Deus vai fazer com o povo através de Jesus, não abandonando, mas permanecendo com ele. E se José fez isto na perspectiva de um problema, de um pecado grave que Maria poderia ter cometido, mas que afinal não cometeu, porque foi o Espírito Santo que engravidou Maria, Deus vai fazer isto com o povo, vai guardar o seu povo, não o vai abandonar no meio do pecado do povo. É completamente diferente. Deus vai até ao meio do seu povo, Deus connosco, Emmanuel, Yahweh salva, para tomá-lo para si, para nunca mais que ele se afaste, para nunca mais que ele seja exilado, no meio do pecado do povo.
no meio da tragédia do povo, no meio da ruína do povo. O papel de José é muito importante, mas mais do que ele faz por Jesus, o destaque está todo colocado no que Jesus faz por pessoas como José. Mais do que José faz por Jesus, e isso foi importante, o destaque está todo no personagem principal, no ator principal que sobe ao palco, que é o que Jesus faz por José e por todas as pessoas que lhe pertencem. Por outras palavras, a prontidão de José em fazer tudo o que o anjo ordenou mostra a sua fé na palavra de Deus ao confiar que este Jesus é a sua salvação e o seu Deus. Ele está a colocar a fé na palavra, no anúncio, da mesma maneira que todos os santos do Velho Testamento antes de Jesus colocaram a fé na palavra, no anúncio de que o Messias virá e foram salvos por meio dessa fé. A mesma coisa está a acontecer com José. Ele reconhece que este bebê é o seu Salvador e é o seu Deus. Imaginem a cena. José vai a uma repartição oficial do Estado para registar o bebê e ele diz assim: olha, este menino precisa de mim para ficar provado e claro diante de todos que ele tem o meu nome, que ele é um descendente legítimo de David. Coloca aí na cédula dele, no cartão, descendente de David. Já está? Ok. Mas agora, eu tenho que dizer, eu é que preciso deste menino para ser resgatado do exílio para a presença eterna de Deus. Eu é que preciso dele. Ele precisa de ser declarado herdeiro de David, porque ele é o prometido, ele é que vai cumprir a promessa do Rei eterno, mas eu é que preciso de estar com este bebê. Eu é que preciso de estar com ele, porque ele é o meu Salvador. E uma das coisas que eu te quero dizer esta manhã é que existe a tentação de achares que a tua posição diante de Deus depende do que fazes por Ele ou da circunstância em que estás, da circunstância que habitas. Eu não sei como é que são as vossas tradições de Natal, mas eu acho que vocês ainda continuam a viver exilados se não veem o melhor filme de Natal de todos os anos. Sabem qual é? Eu acho que ouvi coisas diferentes. Qual é que é o filme? Diz lá, Jéssica. Jéssica, diz lá. Die Hard. Epá, estamos a ir lá para cima. Não era esse que eu tinha em mente, mas é um grande filme também. Esse é de outro, esse está logo a seguir. Qual é o filme dos filmes? Sozinho em casa. Calma, vamos começar pelo título original, ok? Calma, não digam isso. Título original em inglês: Home Alone. Depois há o Home Alone 2, que não tendo o impacto do primeiro é muito bom também. A partir do terceiro não interessa, esqueçam. Há quem considere o segundo melhor? Não é igual, calma, não é. Ok, isto já é o para-sermão, é o outro sermão a seguir. Home Alone, tradução em português de Portugal. Sozinho em casa. Isto era apenas uma desculpa para eu conseguir introduzir o Sozinho em Casa no sermão. Tradução do português do Brasil. Esqueceram de mim, exatamente. As duas traduções estão certas, ok? As duas traduções estão certas e é daquelas coisas que nós devemos abraçar, naquela tensão. Aceitamos as duas verdades. Este é um dos filmes que nós lá em casa vemos. Os nossos filhos foram introduzidos ao culto do Sozinho em Casa desde pequenos e ficaram vidrados logo. Aquilo é um misto de alegria com medo. O filme é incrível. O ano passado até comprámos um livro ilustrado com figuras do Sozinho em Casa. Vejam lá a história. E de facto, hoje é um dos filmes da minha vida. Eu cresci a ver aquele filme. E no primeiro turno, ao fazer esta ilustração, ao usar o filme, tive de lutar muito para não me emocionar aqui a falar do filme. E quem estava a ver podia achar este pastor não é bom da cabeça. Está quase a chorar com o Sozinho em Casa, quando podias chorar com tudo o que ele disse até agora acerca da palavra. Mas enfim, qual é o ponto? Para aqueles que já viram o filme. Se não viram o filme, por favor, saiam daqui e vão ver o filme. O Sozinho em Casa é o rapaz, o menino Kevin McAllister, que faz parte de uma família em Chicago, norte-americana. É o filho mais novo de 5 irmãos. Eles vão viajar na altura do Natal, vão para a Flórida,
E ele fica sozinho em casa, é aquele rapaz que se porta mal, que ninguém gosta, que está sempre de castigo, e ele chega a um ponto que já não consegue aguentar. Aos 8 anos de idade há muita coisa que já se aguentou e é preciso extravasar. E ele, há uma noite que diz: eu desejava que a minha família desaparecesse. E no dia a seguir, que é o dia da viagem, eles de facto esquecem-se dele. Pronto, isto para dizer que ele vê-se na circunstância que ele queria. Ele estava sozinho em casa e podia fazer o que queria, podia ir ao quarto do irmão roubar dinheiro, podia ver os filmes que queria, podia comer os gelados que queria, enfim. Podia andar de trenó nas escadas, e agora vou-me conter para não contar as cenas todas do filme. Ele podia fazer tudo o que queria, ele estava na circunstância ideal, mágica, que ele sempre sonhou. E durante anos eu vi o filme, quando era mais novo, a coisa que mais me fascinava era as armadilhas para os ladrões e tudo isso. Mas hoje, mais velho, olho para o filme com outros olhos e vejo, de facto, o filme não se resolve aí. O filme resolve-se só no fim, quando ele é encontrado pela mãe. Quando ele é encontrado pela mãe em casa, e ele percebe que nada daquilo tem valor se ele não estiver com a sua família. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que tu até podes ter as melhores circunstâncias todas, ter as melhores companhias todas, mas se tu não confias em Jesus, se tu não deixas que Jesus tome o palco, se tu não deixas que Jesus seja o ator principal da tua história, tu ainda vives numa lógica de exílio, tu ainda vives numa lógica de afastamento, em que estás longe da presença de Deus. Quando o texto diz que Jesus salvará o povo dos seus pecados, nós percebemos que esta salvação não é só estarmos livres da tragédia e do castigo, como